Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o PVC, trazendo informações aí porque o Palmeiras volta a negociar a contratação do Andréas Pereira. Desde o início do ano o Palmeiras tentou essa contratação, não conseguiu. E agora o jogador que não tem tido espaço no Fulham pode estar de saída, né? Ele já demonstrou o desejo de deixar o clube porque ele não está sendo aproveitado, ele é um ótimo jogador. Trazer também o Maravilha falando sobre a partida entre Palmeiras e Sport, segunda-feira no Allianz Parque. Antes de soltar aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago aí a matéria sobre o Andréas Pereira. A negociação está acontecendo. O valor no começo do ano era em torno de 16 a 18 milhões de euros. Ele pode passar um pouquinho. A questão central é que o Andréas Pereira não jogou na estreia do Campeonato Inglês, ficou no banco de reservas, não entrou durante o jogo, não está na prévia do jogo contra o Manchester United no domingo, 12h30. Então o Andréas Pereira perdeu espaço no Fulham. E, coincidentemente, voltou a negociação. Agora você quer negociar de volta. O que está claro para mim conversando com o lado do Andréas Pereira, é assim, não tenho novidade ainda. Mas eu nem perguntei. Uma coisa acontecendo. Sim. A gente sabe o que está acontecendo. E no Palmeiras não vem resposta, e o silêncio muitas vezes no Palmeiras é resposta. Então tem uma negociação acontecendo. Qual é o patamar disso? Vai ser de 18 milhões de euros para baixo? Possível que sim. Mas é um negócio caro. É um negócio caro, mas o Palmeiras ia gastar 12 milhões de euros no Marcel Ruiz, que não vem mais. Ia gastar perto de 15 a 16 milhões de euros no Enciso, que foi comprado pelo Chelsea e vai jogar no Racing Estrasburgo. Não vem mais. Então você tem esse dinheiro, ou perto desse dinheiro, e tem uma negociação acontecendo. Bom, tem que acontecer até o dia 2 de setembro. Acho que vai acontecer. Por quê? Porque o Andréas Pereira não está jogando no Fulham. Tem uma negociação acontecendo. As cenas deste final de semana vão ajudar a entender se ela acontecerá ou se ela vai ficar para trás. Sabadão de sol, de folga, mas notícia não tem hora. Eu ia só jogar futebol hoje aqui, tá vendo aqui, ó? Mas me contaram agora há pouquinho, viu? O Andréas Pereira tá com bem mais vontade de fazer negócio dessa vez. Tá disposto. Da última vez, a gente vai lembrar, o Palmeiras teve que convencer o Andréas a vir. Quase convenceu e no minuto final ali ele desistiu, ligou, agradeceu, falou que ia continuar na Inglaterra, que não podia abandonar o projeto no meio da temporada. Dessa vez não. Dessa vez ele já mostrou, deixou claro que realmente quer voltar ao Brasil, está no último ano de contrato com o Fulham, tem a vontade de jogar na seleção brasileira. Então ele já deixou bem claro para o Palmeiras. Inclusive o Palmeiras no começo das negociações, da conversa, chegou até a suspeitar que o Andréas e o staff estavam só ali usando o Palmeiras para colocar no mercado, para conseguir um novo contrato, mas dessa vez não, tá firme. O Palmeiras já está pensando em quanto vai pagar para o Fulham. Lembrando que como é o último ano de contrato, é possível que essa negociação seja feita com um valor um pouco mais baixo do que seria em outra situação. E também já há uma conversa salarial com o Andréas, que também é mais baixo do que estava lá atrás, porque o Palmeiras tinha que convencer o jogador a vir. Dessa vez a negociação está um pouco mais favorável para o Palmeiras. O Palmeiras está animado, mas calma, ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada assinado. Há uma conversa, há um otimismo. Lembrando, a janela fica aberta até o dia 2 de setembro. Alô, galera do Verde, que te quero verde. Palmeiras não vai jogar nesse sábado, não vai jogar nesse domingo, só vai jogar na segunda-feira, 7 da noite, contra o Lanterna do Brasileirão, o time do Sport. Aliás, o Sport tem o pior ataque do Brasileirão, só marcou 12 gols, então é poucos gols. E o Verdão tá brigando na parte de cima da tabela, né? O Flamengo tá indo bem, na minha ideia deve ser o campeão, ou o próprio Palmeiras ou o próprio Cruzeiro, né? Mas o Flamengo tá indo mais na frente. O Bahia não vejo ele chegando entre os 3 primeiros colocados. Mas aí o Abel Ferreira, você me pergunta, e aí, Maravilha, como vai jogar? Eu não sei porra nenhuma, porque o português muda demais o time. Isso é que enche o saco, né? Aí um dia é Facundo Torres, um dia é o Talco Souza, um dia é Flaco Lopes, um dia é Vitor Roque, outro dia é o Felipe, sei lá, cada dia é um. Cada dia ele muda o time. Aí entra o Alan, aí, sei lá,
não dá para falar do time do Palmeiras, que eu não tenho condições para responder isso, de tanta mudança que tem o time do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras até agora na Libertadores, vale a pena falar, é o time que mais pegou grana na Libertadores, hein? 45 milhões de reais pela campanha, né? Aqueles famosos bolos, né? Ganha por vitória, quando empata não ganha porra nenhuma, e o Palmeiras está aí nadando de braçada e na Libertadores vai pegar o time argentino, hein? É ruim, hein? River Plate, ainda bem que vai decidir em casa. Tem que jogar lá a primeira, a segunda aqui, e na minha ideia, né, na minha mínima opinião, o Palmeiras é o favorito para vencer o jogo da segunda-feira às 7 da noite no Allianz Parque. Vamos esperar que tudo de bom possa acontecer com o time do Verdão. Time por time, não dá nem para comparar, né? Se um é o lanterna e hoje, o Palmeiras hoje, né, atualmente, ele é o segundo colocado, então a expectativa é que o Palmeiras vença. Agora, o Palmeiras jogou um futebol medíocre, olha, para se classificar contra o Universitário do Peru, olha, teve que usar cuecão de couro, porque o Everton foi eleito o melhor em campo. Isso prova que o Palmeiras não jogou porra nenhuma e não está jogando nada faz tempo. Agora, com o Sport, aí já é bêbado que está descendo a ladeira. Tem que ganhar, na minha opinião, ganha o time do Palmeiras. A rivalidade que cresceu muito nos últimos anos, até pelo Palmeiras também ter sido esse time de Copa Libertadores. Mas hoje o Palmeiras é mais forte que o River? O Palmeiras é mais forte que o River já há algum tempo, né? As equipes argentinas, embora tenham colocado 4 times nessas quartas de final contra 3 brasileiros, a LDU é o representante do Equador, o futebol argentino, de certa maneira, na Libertadores, tem assistido o sucesso das equipes brasileiras nessa competição. A minha impressão é que isso vai continuar, não só por causa do Palmeiras e do River Plate, que nas semifinais nós teremos uma maioria de clubes brasileiros. Então vamos aguardar essa rodada de quartas de final para ver se isso vai realmente acontecer. Eu acho que vai. Entre Palmeiras e River Plate, o favoritismo do ponto de vista técnico e a amostra que a gente tem de cada equipe, a gente tem visto o River jogar, a gente tem visto, claro, o Palmeiras jogar, o favoritismo é do Palmeiras de uma maneira bem óbvia. Isso não significa, é evidente também, que o Palmeiras vai ganhar o confronto. Ninguém faz uma primeira partida em Buenos Aires, no novo Monumental de Núñez, onde cabem mais de 80 mil pessoas, onde o ambiente e a atmosfera são diferentes de qualquer outra coisa em termos de barulho e pressão no adversário que hoje existe na Copa Libertadores. Então ninguém faz esse jogo como se fosse um passeio, como se fosse uma coisa qualquer do futebol, como, por exemplo, se o adversário do Palmeiras fosse o Libertad, poderia ter sido. O River se classificou nos pênaltis, então é uma coisa completamente diferente. E mais importante do que isso até, o River Plate hoje não é um super time, há alguns anos não é, mas tem jogadores técnicos, tem uma camisa que é muito pesada no continente sul-americano, tem um treinador absolutamente consagrado e impõe o respeito que a tradição sempre impõe. Tradição que o Palmeiras também tem, até do ponto de vista, digamos assim, né, da sorte e do bom presságio. Quando o Palmeiras foi campeão, ele encontrou o River Plate, encontra de novo o River. Eu entendo que o Palmeiras é favorito, porque tem a experiência necessária para passar por esse confronto de abertura no Monumental de Núñez, sem desencaminhar a coisa, para decidir em casa e passar às semifinais. E apresentado, e aí ele precisou responder aquelas perguntas chatinhas, mas quando você era lá do rival? E ele falou. Olá, fã de esportes, o Palmeiras apresentou mais um dos 11 jogadores que o clube contratou nesta temporada. É o goleiro Carlos Miguel, 26 anos, 2,5 metros, assinou contrato por 5 anos com a equipe alviverde. Carlos Miguel falou sobre o seu retorno ao futebol brasileiro, porque decidiu deixar a Inglaterra depois de 1 ano. Ele jogou apenas 3 partidas na Inglaterra e teve que explicar também uma polêmica, a provocação que ele fez aos palmeirenses quando defendia o maior rival. Pelo contrário, a torcida do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava para vir para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz na bobeira, zoação, coisa de mulher criança, jogador que vem da base, normal. Mas é um fim, agora é um futuro muito grande que eu quero ter aqui pela frente. E para mim o passado já foi e só tenho que agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona. Cara, o Everton, todo mundo já sabe a história, a carreira que ele é, a pessoa que ele é.
ser humano incrível, já conversei com eles várias vezes, fui muito bem recebido por ele. A questão de goleiro é totalmente diferente de um jogador de linha normal, que tem muito mais oportunidade de jogos. O goleiro tem que estar sempre preparado. Se eu não me engano, eu tenho 28, 30 jogos no profissional e já mostrei para que vim para onde eu tô. Como cheguei no Palmeiras, não foi à toa. Não preciso de muitos jogos para mostrar, todo mundo aqui já sabe da minha qualidade, do que eu sou capaz de fazer. Não tenho medo de fazer e também não tenho medo de falar. E para mim é muita alegria, muito feliz de estar aqui e é só um recomeço para mim gigantesco. Carlos Miguel chegou vestindo a camisa número 1 do Palmeiras, mas isso não quer dizer que ele será o titular. Chega para disputar posição com o Everton, o dono do gol do Palmeiras nas últimas 8 temporadas. Carlos Miguel já está inscrito no BID e fica à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo jogo do Palmeiras contra o Sport, segunda-feira, no Allianz Parque. A equipe alviverde tentando a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Vinícius Nicoletti, com as informações do Carlos Miguel, André Kfouri. O Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians, aí cantava musiquinha de Palmeiras, não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, todas essas coisinhas. E aí ele é perguntado, porque o torcedor quer saber disso. Mas o torcedor do Palmeiras está preocupado com o Carlos Miguel, que chega para fazer essa transição natural com o Everton, ele tem 26 anos, o Everton já com 37 anos. O torcedor do Palmeiras liga para isso e o torcedor do Corinthians? Então, tanto numa base de torcidas quanto a outra, tanto no lado do Corinthians quanto do lado do Palmeiras, certamente deve ter gente que se preocupa com essas perfumarias que fazem parte do ambiente do futebol e da rivalidade que nasceu há muitos e muitos anos entre esses dois clubes. Então, esses torcedores de um lado e de outro, eles não gostam desse tipo de coisa. E aí, quem é que vai ser aqui, né, sommelier de gosto de torcedor que se preocupa com picuinhas? Acho que não é a nossa posição, o nosso papel. Mas assim, do ponto de vista do Carlos Miguel, a mesma personalidade que ele demonstrou a autorizar essa transferência, né, voltando ao Brasil, depois desse breve período na Inglaterra, para jogar no rival e no maior rival do clube onde ele surgiu para o futebol, ele demonstrou nessa entrevista ao falar sobre esse assunto. E a resposta me pareceu honesta, sincera. Eu era imaturo, eu entrei numa brincadeira, nunca poderia imaginar... Aliás, não só o Carlos Miguel. Não é ninguém, né? Sim, quase ninguém. Você, fã de esportes, que acompanha futebol, independentemente de ser corintiano ou palmeirense, se quando o Carlos Miguel surgiu no Corinthians como substituto do Cássio e falava-se naquela época que um goleiro desse tamanho, com essa elasticidade, essa amplitude, essa perspectiva para ficar 10, 15 anos no gol do Corinthians, se alguém dissesse naquele momento, olha, em agosto de 2025 o Carlos Miguel estará no Palmeiras, ninguém acreditaria. Falaria, não, você é completamente maluco. As coisas no futebol acontecem de maneira imprevisível. Para usar um lugar comum, esse é o tal dinamismo do futebol, você nunca sabe o dia de amanhã. Ele foi para a Inglaterra, saiu do Corinthians daquela maneira, muita gente já não gostou, e agora ele volta ao Brasil para jogar no Palmeiras. O que importa nessa história toda, eu acho, Marcela, é quando o Carlos Miguel vai jogar. Ele não foi contratado para ser reserva. E o Abel falou na sua última entrevista, na noite de ontem, que foi uma oportunidade, que o Palmeiras não esperava fazer a contratação agora. Ficaria um pouco mais para frente. Mas surgiu a oportunidade. E o Palmeiras não perdeu. Por quê? Porque querem mandar o Everton embora? É claro que não. Mas ele já tem 37, 38 anos, existe uma sucessão que é natural e daqui a pouco um declínio pela parte física que também é esperado, não há nada fora do normal nisso e o Palmeiras tem que se preparar para o futuro. O nome dessa preparação é Carlos Miguel. Pois é, o Carlos Miguel tem um contrato, então, com o Palmeiras agora de 5 anos. O Marcelo Lomba tem contrato só até o final do ano. Então, também é natural que sejam os dois. O Lomba sai no final do ano, acaba o contrato dele e aí ficam os dois, né? Devem ser os dois principais goleiros. Mas você acredita, André, que vai ser algo mais rápido de acontecer ou que, pelo menos agora, o Abel pode colocar o Carlos Miguel no Campeonato Brasileiro ou numa Libertadores e aí coloca o Everton em uma competição só? Você imagina que isso pode começar a acontecer já nessa temporada? A minha impressão é que é natural que o Carlos Miguel seja utilizado em determinadas circunstâncias por necessidade, não por decisão simples da comissão técnica. Eu acho que ele vai ser utilizado como um jogador que faz parte do elenco, está disponível e é para isso que ele foi contratado.
mas a transição, eu tenho a impressão que vai acontecer a partir do ano que vem. Sim. Então, até o final desse ano, o goleiro titular do Palmeiras, por tudo, por história, por mérito, por momento, por ser quem é, pela capacidade que tem e demonstra diariamente, é o Everton. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que vai enfrentar o River Plate nas quartas de final da Libertadores. Segunda-feira tem um duelo contra o Sport pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui a matéria do Andréas Pereira, né? Aí na tela você já vê. Palmeiras avalia nova investida em Andréas Pereira. Eu vou trazer para você aqui a matéria. Vamos ver a matéria junto aí, ó. Nos últimos dias, o nome do meio-campista Andréas Pereira do Fulham voltou a ser ventilado no Palmeiras. Agora, segundo o GE, a diretoria do Verdão avalia a situação e os próximos movimentos do clube na reta final da janela de transferências. Para quem não sabe, o Alviverde Imponente procura uma reposição para Richard Rios, que foi vendido ao Benfica. Assim, inicialmente o clube tentou a contratação do volante Marcel Ruiz do Toluca, mas não teve sucesso. Agora, Andréas, que teve conversas com o maior campeão nacional no início do ano, volta a ser alvo para o meio-campo. Então tá aí, pessoal, a negociação está em andamento, estamos de olho, qualquer novidade estaremos trazendo aqui no nosso canal. Seria um ótimo reforço aí para o Palmeiras, a chegada do Andréas Pereira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.